Olá, meu amigo, tudo bem com você? Hoje nós vamos falar sobre quem vai receber os precatórios em 2023. Fique atento, vídeo importantíssimo que eu quero tirar a maior parte, uma grande parte das dúvidas de vocês têm colocado aí nos comentários. Essas dúvidas serão solucionadas com um texto importante que está disponível para todos lá no site do Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Um documento oficial que eu vou fazer a leitura para você. Será que os precatórios de 2022 que não foram pagos serão incluídos agora? E aqueles que receberam uma parte só, receberam até o limite de 180 salários mínimos em 2022, vão receber agora? Você vai ter esta resposta, tá bom? Então fique aí, me acompanhe, tenha um pouquinho de paciência porque eu vou ler todo o texto, porque é importante, porque tem muita informação boa e eu vou comentando conforme as informações forem aparecendo, tá bom? Vamos lá, vamos direto aqui no site do TRF3, olha só. Justiça Federal, da Terceira Região, informações gerais, Subsecretaria dos Efeitos da Presidência, informações sobre o pagamento de precatórios e requisições de pequeno valor. O texto diz assim: tendo em vista o limite orçamentário definido pelo artigo 107A, ou seja, o teto de pagamento dos precatórios, do ato das disposições constitucionais e transitórias, informamos que a definição da ordem de pagamento até o limite dos recursos a serem repassados a este Tribunal Regional Federal da Terceira Região pelo Conselho da Justiça Federal será dada pelos incisos 2 a 5 do parágrafo 8º do artigo 107A da ADCT. A saber, bem, eu vou ler para você agora quais são esses incisos. Nós já falamos desses incisos em outros vídeos, mas agora eu quero apresentar algumas informações novas, interessantes. Então aqui está tratando da ordem de pagamento, tá? Quem recebe primeiro. Então vamos lá. O que diz o inciso 2? Olha só. Primeiro, vamos ler o parágrafo 8º. Os pagamentos em virtude de sentença judiciária, de que trata o artigo 100 da Constituição Federal, serão realizados da seguinte ordem. Então, os precatórios serão pagos da seguinte ordem. Item 2. Precatórios de natureza alimentícia, cujos titulares originários ou por sucessão hereditária tenham no mínimo 60 anos de idade, ou sejam portadores de doença grave ou pessoas com deficiência, assim definidos na forma da lei, até o valor equivalente ao triplo do montante fixado em lei como obrigação de pequeno valor. Então, esse inciso você já conhece, são aqueles que nós chamamos de superpreferenciais. São as pessoas com mais de 60 anos, ou portadores de doença, ou portadores de alguma deficiência física nos termos aqui da lei. Então, esse grupo recebe primeiro, tá? Então, mesmo aqueles que entraram esse ano, entraram para pagamento desse ano de 2023, já tem preferência para receber. Então, são super prioritários e recebem até que valor? Até 180 salários mínimos. Eu sei que alguns receberam com super prioridade em 2022 até o limite de 180 salários mínimos. E agora, ficou ainda um valor restante. Será que vai receber esse ano? Já vamos responder agora também, daqui a pouquinho. Olha o inciso 3, que é o próximo da lista, depois que pagou todos os super preferenciais, diz o inciso 3. Demais precatórios de natureza alimentícia, até o valor equivalente ao triplo do montante fixado em lei como obrigação de pequeno valor. Então, os próximos na lista são os precatórios alimentícios também. Olha, se você entrou contra o INSS, e cobrando aposentadoria, pensão, auxílio-doença, é alimentício, tá bom? Fique tranquilo. Mas você não tem mais de 60 anos de idade, então você vai cair nesse inciso. Depois que pagou os super prioritários, é para você, vai pagar você. Mas não paga tudo. Se o seu precatório é, por exemplo, de 300 mil reais, vai pagar até o limite de 180 salários mínimos. Eu não fiz o cálculo de quanto dá hoje 180 salários mínimos, mas você calcula aí. Então, teve dinheiro para pagar todos os super prioritários, até 180 salários mínimos também. Vai para o segundo grupo e paga também até 180 salários mínimos, tá bom? O que passar disso também é jogado para frente e já vou explicar como é que fica. Então, o quarto grupo, demais precatórios de natureza alimentícia, além do valor previsto no inciso 3 deste parágrafo. Olha, qual é o quarto item da lista? Precatórios de natureza alimentícia,
Mas aqueles que, embora já tenham recebido uma parte, ficou aquele valor acima dos 180 salários mínimos, estes recebem neste momento. Então, paga os super prioritários até 180, paga os alimentares até 180 salários mínimos, e agora, no último caso, essa diferença entra aqui nesse pagamento. Mas o texto se refere somente ao inciso 3, que seriam aqueles que não são super prioritários. E os super prioritários recebem, continua tendo super preferência para aquele valor que excedeu os 180 salários mínimos? O texto vai responder, olha só. A aplicação dos critérios constitucionais para a ordenação dos pagamentos é alinhada conforme a orientação do Conselho da Justiça Federal. Então, o que está escrito aqui está de acordo com o Conselho da Justiça Federal e todos os tribunais aplicarão. Receberão com preferência, olha só, de acordo com o inciso 2, os titulares de precatórios de natureza alimentícia, que tenham no mínimo 60 anos, ou sejam portadores de doença grave ou doenças ou pessoas com deficiência, desde que tal circunstância seja devidamente anotada no precatório. Então, você tem alguma doença grave? Tem que informar lá no processo para ir a informação para o precatório. É portador de deficiência? Tem que informar também. O tribunal não vai conseguir adivinhar. Você, por meio do seu advogado, tem que fazer uma petição informando que tem essa característica para receber com antecedência, com prioridade. Aqueles que têm mais de 60 anos não precisam informar o processo. No processo. Por quê? Porque isso é automático. Na hora de expedir o precatório, é necessário preencher um campo onde mostra a idade da pessoa. Então, o tribunal já sabe que você tem 60 anos ou mais, tá? Olha só que interessante, continua. Ressalte-se que o critério adotado para classificação como idoso será o dia 20 do mês de disponibilização dos recursos financeiros pelo Tesouro Nacional, consoante artigo 168 da Constituição Federal, ou seja, quem completar 60 anos até essa data será classificado como idoso para fins de pagamento com preferência. Muitas pessoas têm dúvidas. Olha, quando que eu tenho que ter 60 anos? Quando expediu o precatório ou na data do pagamento? O texto resolveu. Você precisa preencher 60 anos até o dia 20 do mês que acontecer o pagamento. O texto resolveu esse problema porque a pessoa, para ter super prioridade, ela tem que ter 60 anos até o dia 20 do mês que os recursos foram disponibilizados no tribunal. Então, se os recursos forem disponibilizados agora, no mês de maio, quem completar 60 anos até o dia 20 vai entrar no grupo super prioritário. Entendeu, meu amigo? Deixa aí o seu comentário. Não esqueça de falar se você está gostando ou não desse vídeo. Fale alguma coisa, pergunte, tire as suas dúvidas que eu posso também gravar sobre a sua dúvida. Mas o texto continua. Vamos lá? Olha só o que ele diz. Agora, hein? Algo interessantíssimo, importante, uma notícia não muito boa para muita gente. E eu vou ler agora, dá uma olhadinha. Os precatórios com requerentes preferenciais receberão até o limite de 180 salários mínimos, nos termos do inciso 2, normal. Após apuradas as preferências do inciso 2, serão pagos os demais precatórios de natureza alimentícia, consoante inciso 3, que não possuem superpreferência, considerando-se ordem cronológica de apresentação, inclusive a data de protocolo do requisitório originário nos casos de reinclusão, também limitados a 180 salários mínimos. Então aqui é tranquilo, paga os super prioritários e os outros. Os outros é por ordem cronológica. Quanto mais antigo o precatório, ele vai entrando na frente ali na fila para pagamento. Olha só, agora vai. Em seguida, consoante inciso 4, serão considerados os saldos de pagamento dos precatórios alimentícios dos incisos 2 e 3, em ordem cronológica. O que quer dizer isso? Saldo de pagamentos dos precatórios alimentícios dos incisos 2 e 3. Está lá em penúltimo lugar, em quarto lugar. Ou seja, aqueles que já receberam até 180 salários mínimos, o que sobrou de saldo, ele não tem mais super prioridade. Ele não se encaixa mais no item 2, que é o super prioritário, e não se encaixa no item 3, mas sim no item 4. Eu não gostei dessa notícia, vou dizer por quê. O texto constitucional, no inciso 4, fala somente do inciso 3, tá? Os demais precatórios de natureza alimentícia, o que passar do triplo lá do RPV, ele vai para o item 4, mas não se referia ao item 2.
que é dos super prioritários. Então, o meu entendimento era assim: quem tem mais de 60 anos e recebeu em 2022 até 180 salários mínimos, sobrou ainda mais 100 mil, 50 mil, receberia nesse ano com super prioridade por ter mais de 60 anos. Mas não é essa a interpretação que os tribunais fizeram, que o Conselho da Justiça Federal fez. Então, meu amigo, para deixar bem claro, com base nesse texto, se você já recebeu em 2022 até o limite de 180 salários mínimos, você agora entra no fim da fila. Por mais que você tenha mais de 60 anos, você não é mais super prioritário. E se você tem menos de 60 anos, você também vai lá para o item 4, sempre vai pagar quem tem mais de 60 anos, o portador de doença, e quem ainda não recebeu. Os que já receberam, ainda que de forma parcial, perdem esta prioridade, tá bom? Se você já recebeu 180 salários mínimos, até 180 salários mínimos, a prioridade agora do governo é para aqueles que ainda não receberam nada. Certo, meu amigo? Essa notícia não é boa, é ruim para você, porque agora a expectativa vai lá para frente. O seu saldo, o que restava, provavelmente vai ser pago em 2026, 2027, e olhe lá, porque ele vai entrando, acumulando aí na bola de neve, e sempre vai passando os precatórios novos na sua frente. Isso é muito ruim, a notícia não é boa para esse grupo, tá? Mas você já recebeu até 180 salários mínimos, agora precisa esperar. Infelizmente, deixa eu terminar o texto aqui com você. Olha só. Por último, serão pagos os precatórios comuns descritos no inciso 5. O que são os precatórios comuns? São aqueles que não são alimentares, tá? Não se refere a nenhuma verba de natureza alimentar, pensão, aposentadoria ou coisa do tipo. São outros processos que a pessoa entrou aí contra a União, contra o Estado. Esse grupo é o último a receber. Diz mais ainda, oportuno esclarecer que os valores cedidos de natureza alimentícia e devidamente comunicados ao TRF também foram incluídos na ordem do inciso 3, pois não se aplica ao cessionário o disposto no parágrafo 2º do artigo 100 da Constituição Federal, nos termos do artigo 20 da Resolução 822/2023 do CJF. O que quer dizer isso? Aquelas pessoas que venderam o precatório e tinham super prioridade, a empresa que comprou não tem super prioridade. Ela recebe como um precatório alimentício, mas não super prioritário. Interessante isso também. Meu amigo, estas são as notícias, estão lá disponíveis no site do TRF3 para você consultar se você quiser, tá bom? Eu vou tentar aqui deixar esse link na descrição do vídeo. Abra a descrição do vídeo que você vai poder clicar ali e ler com tranquilidade se você quiser, tá bom? Fique ligado aqui no nosso canal que, como eu te disse, nós vamos ter muitas notícias nesses próximos aí 30 dias, notícias sobre precatório. Se você não é inscrito, se inscreva. Não se esqueça de apertar o like, tá bom? E diga aí nos comentários se você ficou feliz ou triste com essa notícia. Fale, participe. Tá bom, meu amigo? Espero que você tenha gostado. E olha, se você tem vontade de vender o seu precatório, pode entrar em contato comigo, que eu indico uma empresa de confiança, que normalmente eu indico para os nossos clientes. Está aí o número aparecendo, você vai mandar uma mensagem de WhatsApp para esse número, não adianta ligar, tem que mandar mensagem de WhatsApp dizendo que você quer vender o seu precatório. Agora, se você quiser somente falar comigo, entender melhor essas questões de precatório, se você deve ou não vender, se para você compensa esperar ou não, basta também entrar em contato com esse número que está aparecendo e dizer que quer fazer uma consulta com Eliselton, que aí então eu vou tirar todas as suas dúvidas aí pessoalmente, pelo WhatsApp, te informando se você vai receber logo, se não, se compensa ou não compensa vender, eu posso te ajudar te dando um aconselhamento. Tá bom, meu amigo? Um grande abraço para você e fique atento, porque nós vamos nos encontrar logo no próximo vídeo.